que eu possa me entender. E esse manual justamente é a Bíblia que nós consultamos. Então, ali está o manual. Então, como é que eu devo proceder? Então, se eu devo me conhecer, como é que eu funciono? Como é que as coisas funcionam? Então, a gente precisa entender isso. O terceiro é você precisa conhecer seu propósito. Então, eu tenho que conhecer meu propósito. Eu só vou conhecer meu propósito se eu souber a qual fonte eu estou ligada e como que esse negócio funciona, como é que eu funciono e como é que o mundo espiritual funciona. O quarto, olha, você precisa entender seus recursos. Quais são os recursos que Deus me deu e que eu ainda não me habilitei? Então eu preciso ir lá e habilitar esse recurso que Deus me deu. E normalmente a gente está com aquele quadradinho lá que a gente vê de habilitação. Se a gente entrar no site, eu habilite aqui. Então, assim, eu preciso habilitar todas as coisas que Deus está me dando. Então, eu preciso visualizar isso e entender. O quinto, olha, você precisa ter o ambiente correto. Então, eu preciso estar na fonte, preciso saber como é que funciona, preciso saber o meu propósito, preciso saber quais são os meus recursos e eu preciso estar no ambiente correto. Então, normalmente, se eu não estou funcionando adequadamente, é porque eu não estou no ambiente correto. Então, eu preciso saber qual é o ambiente correto e como pertencer a esse ambiente correto. O sexto, você precisa desenvolver seu potencial. Então, eu conhecendo quem é minha fonte, como funciona, qual é o propósito, qual é o recurso e qual é o ambiente correto, eu preciso desenvolver o meu potencial. O sétimo, você precisa cultivar o seu potencial. Então, eu preciso, além de habilitar, além de saber a fonte, de como é que funciona, eu preciso cultivar diariamente esse meu potencial. Oitavo, você precisa guardar, você precisa proteger o seu potencial. Por que que eu tenho que guardar? Porque eu tenho que proteger. Porque muitas pessoas querem nos inibir, muitas pessoas querem dizer que nós não somos capazes, que nós não conseguimos, que nós não vamos atingir aqueles objetivos que nós traçamos. Então, as pessoas estarão sempre fazendo, dizendo que nós não temos capacidade, que nós não somos habilitados, colocando muitas vezes defeitos quando nós temos qualidades. Então, eu preciso saber quem eu sou para que eu tenha essa autoridade e rebater esses demônios do inferno aí que vem dizer que a gente não tem condições. O oitavo, olha, você precisa guardar, aliás, o nono, você precisa compartilhar seu potencial. Então, meu potencial precisa ser compartilhado. Então, assim, o que que é o meu potencial? Tudo aquilo que Deus me habilitou, tudo aquilo que eu conheço, tudo aquilo que Ele me traz de informação, eu tenho que compartilhar isso. Ah, eu recebi um dom de Deus, eu tenho que compartilhar. Eu recebi uma promessa de Deus, eu tenho que compartilhar. Ah, agora eu tenho tal habilidade, tenho tal conhecimento, eu tenho que compartilhar. Porque quando a gente não compartilha, aquilo lá acaba apodrecendo. É o que eu sempre falo que o nosso conhecimento é uma caixa d'água. Se a gente não tiver torneiras para esvaziando, ou seja, pessoas que vão consumindo aquilo que Deus passou para nós, a gente está transmitindo, aquilo ali vai apodrecer, ou seja, não serve para nada. Então, para que eu tenho esse potencial se não serve para nada? Então, eu tenho que estar disposto para fazer isso. Então, eu tenho que estar à disposição do mundo espiritual, à disposição do Espírito Santo para que ele possa fazer a vontade dele. O décimo, olha, você precisa conhecer e compreender as chaves da limitação. Existem algumas limitações que nós temos. E quais são essas limitações que nós temos e por que nós temos essas limitações? Há um motivo para eu ter limitação. Então, assim, o medo é um deles. A gente se paralisa, então a gente não avança, a gente fica estático ali, não sai do lugar. Quem é que traz esse medo para nós? São as vozes que eu estou ouvindo. Então, que vozes você está ouvindo? É porque se você está ouvindo vozes, você está paralisado, você está limitado, é porque você não está conectado à sua fonte correta. Então, eu preciso me proteger. Então, nós temos que entender que dentro de cada pessoa existe um tesouro escondido, uma riqueza de dons, talentos, sonhos e habilidades que o Criador colocou com um propósito especial. Então, nós estamos vendo todas essas chaves aqui, Deus colocou em nós essas chaves, e eu preciso saber e habilitar e desenvolver esse meu talento. Então, assim, olha, esse potencial não é fruto do acaso, mas um projeto divino. Então, nós não somos um fruto do acaso, nós somos um projeto de Deus. Deus nos projetou, Deus nos desenvolveu, desde o ventre da nossa mãe, ele já disse quem nós somos e o que nós estaríamos fazendo aqui. Só que a gente se limita, a gente não busca essa presença dele, não busca na fonte correta, nós não buscamos no ambiente correto.
Deus, como um grande fabricante, não apenas criou cada um de nós, mas também estabeleceu um manual de instruções. Então, nós temos um manual de instrução, então, só que nós não usamos corretamente esse manual. A gente precisa aprender e hoje nós vamos aprender, a partir de hoje, aprender a usar corretamente esse manual. Deus também nos deu os princípios, condições e chaves espirituais que nos permitem alcançar o máximo do que fomos chamados para ser. Então, eu tenho que ter essa certeza absoluta quem eu sou, porque Deus nos deu chaves espirituais para fazer aquilo que nós somos chamados. Todos nós temos um chamado. Não adianta eu falar assim, eu não tenho nenhum chamado. Não, eu tenho sim. Ou é para ganhar vidas, ou é para falar uma palavra para uma pessoa, ou transmitir um versículo. Nós temos um chamado. Então, temos essa limitação, porque a gente sente vergonha de falar sobre a palavra de Deus, de falar sobre o manual que Deus nos deu. Então, eu preciso estar habilitado para isso. Então, a gente tem que entender, olha, assim como um aparelho eletrônico precisa estar conectado à tomada certa para funcionar, ou um carro precisa de combustível adequado para se mover, nós também precisamos estar conectados à nossa fonte. Então, eu preciso estar conectado à fonte correta. Então, se eu não estiver conectado, eu não tenho essa intimidade. Como é que eu vou estar falando com Deus se eu não estou conectado a Ele? Se eu não estou conectado à minha fonte? Então, eu preciso estar conectado à minha fonte. E quando eu tenho essa ligação com Deus, que Ele nos mantém vivos, fortes e capazes de frutificar, então eu começo a entender quais são os mecanismos que eu vou ter que utilizar, como é que eu vou utilizar esse manual. Porque Jesus deixou isso claro ao dizer, ó, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir frutos de si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós, se não permanecerdes em mim. Então, se eu não estiver conectado, como é que eu vou dar fruto? Então, eu preciso estar conectado a uma fonte correta. E essa fonte é Jesus. Ele mesmo vai dizer para nós que assim, ninguém vai ao Pai se não for através dele. Então, eu preciso, a minha fonte correta é estar conectado em Jesus. Então, eu preciso entender desta forma e começar a praticar esse conhecimento. Então, quando nos desligamos da fonte, nosso potencial se perde. E aí nós passamos a ter um mau uso, nós podemos estar estando desanimado, nós vamos nos frustrar. Então, por quê? Há desânimo, por que há frustração? Porque eu não estou conectado à fonte correta. Então, todas as outras interferências vêm. Então, se eu estou conectado em outra fonte, em outro canal, eu vou receber as informações desse canal. Então, por isso, é todo instante, quando eu me desconecto de Jesus, eu tenho que voltar e falar: Jesus, eu estou conectado contigo. Jesus, Espírito Santo, vem comigo, vem fazer o seu trabalho. Então, assim, esse tabernáculo que está aqui, esse corpo que nós temos, é um tabernáculo. E o Espírito Santo é que tem que estar agindo. E que normalmente essa interferência vem da nossa não ligação, da nossa conexão no lugar correto. Então, mas quando nós percebemos que estamos ligados a Cristo, a vida de Deus flui em nós e o nosso potencial se transforma em vida abundante, propósito cumprido e bênção para muitos. Então, se eu estou na fonte correta, eu vou ter o meu potencial sendo transformado, eu vou ter uma vida abundante, eu vou ter um propósito cumprido e as bênçãos vão vir sobre a minha vida. Então, é esse o caminho que nós vamos ter que trilhar para que a gente possa entender o que Deus está falando conosco. Se eu não tenho essa conexão, fatalmente eu vou ter desânimo, eu vou me frustrar e as coisas não fluem, eu me paraliso. Então, nós vamos apresentar nesse nosso estudo aqui as 10 chaves essenciais para liberar o potencial que Deus colocou dentro de nós. Então, Deus colocou dentro de nós. Então, eu preciso saber, eu preciso conhecer que cada chave é como uma porta que abre novas possibilidades, alinhando sua vida com o plano divino. É assim, olha, o mundo espiritual existe portais. Quantos portais existem? Não sei. Eu sei que são bilhões, trilhões. Só que a gente tem que saber como é que a gente vai se conectar e entrar nesses portais. E esses portais são justamente chaves espirituais que estão na palavra de Deus. E eu preciso, cada dia que eu pegar um versículo, saber que é um portal que está se abrindo, ou seja, é uma porta que se abre. E essa porta só vai se abrir com uma senha. E essa senha é a palavra.
E essa palavra que me dá a autoridade para que eu possa entrar no mundo espiritual e falar com Deus e me conectar com Ele. Está na fonte correta. Então, cada chave é como uma porta que abre novas possibilidades, alinhando sua vida com o plano divino. Essas chaves não são apenas ideias bonitas, mas verdades práticas que qualquer pessoa, seja um jovem de 12 anos para baixo ou um adulto experiente, e vai ter que aplicar no seu dia a dia. Então, todo ser humano tem que estar conectado à chave correta. Então, a gente vai ver essas chaves que a gente vai estar se preparando que ao longo desses cinco, hoje a gente vai falar sobre as cinco chaves, então a gente vai ver como é que a gente vai se conectar a essa fonte, entender como é que funciona e conhecer o seu verdadeiro propósito. E nós vamos usar esses recursos, escolher o ambiente correto, desenvolver e cultivar e guardar e compartilhar o nosso potencial. Então, tudo isso a gente vai ver e a gente vai ter que aplicar. Mais tarde eu vou mandar para vocês esse estudo e aí a gente vai poder praticar esse estudo e a gente entender como é que são essas chaves e como é que isso vai funcionar. E por fim, nós vamos compreender que as chaves da limitação que mostram o que pode frear ou bloquear a sua jornada. Então, nós estamos aqui nesse mundo aqui, nós estamos vivendo uma jornada. Então, nós tivemos o nosso nascimento, nós estamos passando dia a dia por uma jornada, uma caminhada, e essa caminhada tem que ter frutos. Então, para que lá no final, quando chegar o deadline nosso, nós vamos estar falando com Jesus, e ele vai perguntar para nós: como é que foi sua jornada? Eu vou dizer para ele assim: ó, não tenho nada a acrescentar. Aí ele vai nos dar um puxão de orelha lá, para não falar que ele vai mandar a gente ir embora. Então, assim, a chave número um: você precisa estar ligado à sua fonte. Assim como o celular não funciona sem estar carregado, a nossa vida não tem sentido nem força se não estiver conectado a Deus. Ele é a nossa fonte de energia, sabedoria e direção. Então, Deus, Jesus, o Espírito Santo, é a nossa fonte de energia, é a nossa sabedoria, é a nossa direção. É nele é que é a fonte correta. Quando a gente está desconectado dele, nós ficamos vazios, sem força para vencer as dificuldades e sem clareza para cumprir nosso propósito. Então, se eu não estou conectado a essa fonte verdadeira, não vou estar cumprindo o meu verdadeiro propósito. Jesus nos ensinou que se sem permanecer nele, não conseguimos produzir frutos. Então, se eu não estiver nele, como nós lemos no versículo João 15:4, a gente não vai conseguir produzir frutos. Porque ele mesmo diz assim: olha, permanecer em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós, se não permanecerdes em mim. Então, esse é um caminho que eu tenho que me conectar à fonte. Se eu não estiver conectado a essa fonte, fatalmente eu não vou desenvolver os meus propósitos, eu não vou produzir frutos. Então, frutos são bênçãos que eu vou gerar para o reino e para as pessoas. Então, quais são os frutos que eu estou gerando? O que que eu estou gerando para a minha vida? O que eu estou gerando para a vida das pessoas? É esse o nosso propósito. E eu preciso me conhecer, eu preciso saber quais são as minhas limitações e vencer essa barreira das limitações, porque para Deus não existe limites. Então, se Deus não nos limita, Ele nos capacita, eu tenho que saber quem eu sou. Então, quando eu tenho essa identidade desenvolvida e sabendo quem realmente eu sou, eu consigo colocar os meus propósitos na presença de Deus. Então, estar ligado à fonte significa orar diariamente, buscar a presença de Deus, ler e praticar a palavra, que é o alimento da alma, andar em comunhão com Cristo, obedecendo seus ensinamentos. Então, a gente está ligado à fonte. Então, assim, olha só, a gente vai orar diariamente, buscando a presença de Deus. Isso está ligado à fonte. Ler e praticar a palavra, que é o alimento da alma, que é o nosso manual, andar em comunhão com Cristo, obedecendo seus ensinamentos. Isto está ligado à fonte. Se eu não estou cumprindo nenhum desses três tópicos aqui, eu não estou conectado à fonte correta. Então, eu preciso saber qual fonte que eu estou me conectando. Quando permanecemos ligados a Deus, nosso potencial é ativado, nosso caráter é moldado e a nossa vida começa a frutificar de forma abundante. Então, é você estar ligado, conectado, a gente conseguir desenvolver esse projeto. A chave 2, olha, você precisa entender como o produto deve funcionar.
Então, como é que assim eu funciono? Como é que é o meu dia a dia? Como é que eu estou trabalhando na presença de Deus? Então, assim, ó, nenhum produto pode ser usado de forma errada. Nenhum produto pode ser usado de forma errada. Se nenhum produto físico não pode ser usado de forma errada, imagina se nós estamos sendo usados de forma errada. Fatalmente vai dar tudo errado, não vai dar nada certo. Então, assim, ó, um exemplo, ó, um carro não anda sem combustível. Um celular não liga sem bateria. E até um simples ventilador precisa estar ligado corretamente para cumprir sua função. Então, se todos os produtos têm que estar conectados à fonte correta para que possa funcionar, com os devidos acessórios para funcionar corretamente, imagina nós, qual acessório que eu tenho que buscar, que é o Espírito Santo, Jesus e o Pai. É esse que é a minha fonte, que vai me ajudar a funcionar. Da mesma forma, nós precisamos compreender como fomos criados para funcionar. Eu preciso entender como é que eu fui criado para eu poder funcionar. Deus, nosso Criador, nos fez para viver em comunhão com Ele, praticando seus princípios e seguindo o manual. Ou seja, qual manual que eu vou seguir? É a Bíblia. Lá tem todos os requisitos, as habilitações que eu preciso ter e eu preciso praticar. Quando não entendemos isso, usamos nossa vida de maneira distorcida e acabamos frustrados. Olha o que a palavra de Deus diz em Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, é um segredo. É isso que a gente tem que entender. Olha, se Deus está me falando que como é que eu tenho que ser usado, como é que eu vou usar esse tabernáculo que está para conviver com as outras pessoas, eu tenho que saber que é a palavra que é a luz para o meu caminho. Então, eu tenho que usar isso para que eu possa frutificar. Eu tenho que entender como o produto deve funcionar. Então, como é que ele deve funcionar? Olha, são três pontos, olha, que eu vou entender como eu, produto, como eu, tabernáculo, devo funcionar. E como isso significa? Olha, reconhecer que a sua vida tem um manual. Então, assim, eu tenho que saber que a partir de hoje eu vou reconhecer que existe um manual para que eu possa consultar, que é a palavra de Deus, que é a Bíblia. Eu tenho que descobrir que nós não fomos feitos para andar sozinhos, mas em dependência do Criador. Eu tenho que saber que viver de acordo com o propósito para o qual eu fui projetado. Então, Deus nos projetou para um propósito. Então, assim, você e eu somos um projeto de Deus. Então, assim, por que que eu fui criado? Por que que eu fui gerado? E como é que eu vou desenvolver esse propósito de Deus na minha vida? Porque Deus me projetou aqui nessa terra. Ele me lançou aqui. Ele não me lançou aqui para me viver uma vida desconectada, uma vida sem função. Nós temos uma função. E eu conhecendo quem eu sou, eu vou saber qual é a minha função. Assim como o produto bem usado alcança seu desempenho máximo, quando seguimos o plano de Deus, nossa vida floresce e o nosso potencial é liberado plenamente. Então, assim como um produto bem usado alcança seu desempenho máximo, quando seguimos o plano de Deus, nossa vida floresce e o nosso potencial é liberado plenamente. Então, eu com a palavra de Deus, eu começo a conhecer a palavra de Deus, eu começo a praticar, eu sei de onde eu vim e sei qual a fonte que eu estou conectado, então todo o meu potencial será liberado. Então, aí eu posso começar a crescer, eu posso começar a evoluir. A chave 3, você precisa conhecer o seu propósito. Então, nós vamos ver como é que eu vou conhecer meu propósito. Todo produto é criado para um motivo específico. Então, assim, eu sou um produto que Deus me criou para que eu possa viver aqui nessa terra. Olha só um exemplo aqui. Uma caneta foi feita para escrever, uma lâmpada para iluminar, um carro para transportar. Quando algo é usado fora do seu propósito, se desgasta rápido e gera frustração. Você está vendo que assim, quando eu não estou no propósito de Deus, tudo vai me gerar frustração, tudo vai me gerar desânimo. Então, por isso que eu tenho que saber qual é a fonte que eu estou conectado, para que eu possa me desenvolver, para que eu possa crescer. O mesmo acontece conosco, olha, fomos criados com um propósito divino e só encontramos verdadeira realização quando descobrimos e vivemos de acordo com ele.
Então, assim, se eu sou um produto que Deus criou, que Deus desenvolveu e que Deus projetou, eu só vou ter saber qual é o propósito divino e encontrar a verdadeira realização quando eu descubro que vivemos de acordo com o que ele projetou. Então, eu começo a me conhecer, eu começo a evoluir, eu começo a ter esse caminho. Olha o que diz a palavra de Jeremias 1,5, diz assim, ó, antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei, as nações te dei. Então, olha a promessa que Deus está nos dando. Ó. As nações eu te dei. Então, se as nações ele me deu, então todas as coisas que tem aqui sobre a terra, nós temos domínio, nós temos autoridade, nós somos autorizados a realizar esse projeto que Deus está nos entregando. Ah, mas eu não conheço o projeto que Deus me entregou. Tá bom, ora para Deus, busca a palavra, busca na Bíblia, que ele vai estar nos dando a direção. Esse é um manual. Ele está nos entregando aqui para nós quais são os caminhos, quais são as chaves. Então, eu conhecendo essas chaves, eu posso crescer, eu posso evoluir. Então, conhecer o propósito, o que significa conhecer o propósito? Olha, eu preciso entender que a minha vida não é um acidente, mas parte de um plano divino. Então, eu entendendo o meu propósito, eu estou entendendo que a minha vida não é um acidente, mas parte de um plano divino. Olha, quando eu começo a me conhecer, quando eu começo a olhar para o meu interior, eu vou saber que eu sou um plano divino. Eu estou aqui por causa de um plano, por causa de um projeto e que Deus nos colocou. Buscar a Deus em oração para descobrir o chamado pessoal. Então, quando eu começo a ter essa intimidade, eu começo a buscar na fonte correta, eu vou saber quais são e descobrir qual é o meu chamado, qual é o propósito que Deus tem para a minha vida. Então, só vou conhecer se realmente eu buscar. Busque a Ele, Ele vai te responder. Jeremias, acho que é 33:3, que vai dizer justamente isso. Aí, ó, usar seus talentos e dons de forma alinhada ao reino de Deus. Então, eu vou usar os meus talentos que Deus está me dando, que hoje eu estou sendo habilitado, que eu vou usar de uma forma alinhada com o reino de Deus. Ou seja, eu vou estar alinhado com a palavra, eu vou estar alinhado com o manual. Eu não vou sair daquelas linhas do manual, porque tá um trajeto, tá uma linha. Então, existe as margens dessa linha que quem anda à margem dessa linha é marginal. Por isso que a gente tem que andar no centro da vontade de Deus. Então, assim, o que que é ser um marginal? É você andar fora das leis. Então, assim, eu vou estar andando fora do plano de Deus, eu vou estar andando fora do manual do fabricante. Então, quando eu ando fora do manual do fabricante, eu estou desconectado com Deus. Aí Deus diz assim, olha, quando você conhece seu propósito, a vida deixa de ser um peso e se torna uma missão cheia de significado. Então, muitas vezes nós estamos cansados. Então, assim, nós hoje muita gente a gente convidou para vir para a célula, não vieram. Então, assim, muito bem, essa palavra hoje está preparada para aqueles que realmente se dispuseram a estar aqui e são abençoados, porque hoje estão conhecendo chaves essenciais para a vida. Então, quando você conhece seu propósito, a vida deixa de ser um peso. Então, o fato de estar aqui das 8, talvez até as 9 que nós vamos, é assim, não é um peso, porque nós se dispusemos a conectar com a fonte correta. Então, a fonte correta é essa, é conhecer a palavra de Deus. Então, a nossa vida, a nossa missão vai ser cheia de significado. Então, há um significado para esse momento, há um significado para o dia de hoje. E a gente vai encerrar o dia de hoje com significado. Então, assim, eu conheci as chaves de que Deus está me entregando, são chaves de conexão. Então, eu passo a entender o que Ele está me falando. A quarta chave, você precisa entender os seus recursos. Então, nós vamos ver como é que eu vou conhecer os nossos recursos. Ó. Deus nunca nos chama para cumprir um propósito sem antes nos dar os recursos necessários. Então, é uma mentira, é uma falácia dizer que a gente não tem condições, que eu não consigo falar sobre a palavra de Deus, que eu não consigo ler a palavra, que eu não consigo. Não, Deus nos deu esse propósito, Deus nos capacitou, Deus nos habilitou, Deus nos deu todos os recursos. Então, eu tenho que ter essa intimidade, estar conectado à fonte,
para saber quais são esses recursos que ele está me entregando. Então, eu preciso saber. Então, muitas vezes nós olhamos para as nossas limitações e esquecemos que já temos dentro de nós tudo o que precisamos para começar. Então, dentro de nós tem tudo para a gente começar. Tem um projeto aí dentro de cada um de nós. Tem um projeto. E nós temos que colocar para fora. Nós temos que quebrar essa barreira, quebrar essa limitação, quebrar esse medo. Então, qual as vozes que eu estou ouvindo que está me limitando? Então, eu tenho que estar conectado à fonte correta para ouvir de Deus o que está me limitando e quebrar isso. Então, eu preciso quebrar isso. Olha só, Moisés tinha apenas um cajado, Davi apenas uma funda, mas ambos usaram seus recursos com fé. O impossível aconteceu. Então, Moisés usou o cajado e Davi usou a funda, ou seja, a pedra para matar, para derrubar Golias. 2 Pedro 3 diz assim, olha, visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude. Então, nós fomos chamados pela fonte correta. Então, eu tenho que dar ouvido para essa voz que é o Espírito Santo nos chamando. Então, hoje, ele está usando os meus lábios para dizer para vocês, para mim, que nós fomos chamados por Ele e para Ele. Então, nós somos chamados por Ele e para Ele. Então, Ele está dando esse conhecimento. Então, eu não posso dizer amanhã que eu não fui chamado, eu não sei quais são as chaves que Deus está me entregando. Não, hoje nós estamos conhecendo quais são as chaves. Ele está nos dizendo justamente o que nós devemos fazer e como nós devemos ser usados e como nós devemos usar e manipular. Manejar, Hã? manejar a Manejar palavra. a palavra, manejar o Sim. manual. Então, assim, como é que eu vou abrir? Como é que eu vou entender tudo isso? Então, assim, olha, entender seus recursos significa, olha, reconhecer os talentos, habilidades e dons que Deus já colocou em nós. Então, assim, eu tenho que reconhecer quais são os talentos. As pessoas querem tirar esses talentos e dizer que nós não temos esse talento. Então é uma mentira, uma falácia do mundo espiritual contra nós. E eu tenho que orar, ligado à fonte correta, eu não vou ter esse tipo de problema. Então eu tenho que reconhecer os talentos. Todos nós temos talentos. Não existe ninguém sem talento. Pode ser que você, por não ter a habilidade de buscar a palavra, de buscar no manual a palavra correta, eu tenho falta de conhecimento. Então, assim, as outras pessoas podem ter mais conhecimento. Então, mas assim, a partir de hoje, você está sabendo que você tem habilidade, você tem dons que Deus colocou dentro de você. Usar o pouco que tem hoje com fidelidade. Então, se você tem pouco conhecimento, tudo que você for tiver fazendo, tiver pouca coisa, saiba que você vai usar com fidelidade, sabendo que Deus pode multiplicar esse pouco. Esse pouco vai se multiplicar em muito e vai ser abundante. Então, tem que saber que eu tenho esse dom, que eu tenho esse talento, do pouco transformar em muito. Então, assim, e a conta de Deus a gente pensa assim, Deus trabalha assim, um mais um é dois, dois mais dois é quatro. Não, Deus não trabalha assim. A conta de Deus é totalmente diferente. Essa é uma conta que a gente chama de matemática linear. E Deus, nós vamos entender que ele trabalha com potencial, ou seja, qual é o seu potencial que você tem, ou seja, em potência. Dois mais dois é Exemplo. quatro. Dois elevado a 2 é 4, mais 2 é 6, mais 2 elevado a 3 não é mais 6, passa a ser 8, e aí vai embora. Então, assim, essa é a multiplicação de Deus. A matemática de Deus não é a nossa matemática. E nós temos que saber que o pouco que eu tenho hoje vai se multiplicar em muito. Então, ele vai potencializar. Então, assim, eu tenho que confiar mais no que Deus pode fazer através de nós do que as suas próprias forças. Então, não é pela tua força, não é pela minha força que as coisas acontecerão. Eu tenho que saber que todas as coisas, a multiplicação acontecerá através de Deus. Quando eu estou conectado na fonte correta, essa multiplicação vai acontecer através de Deus. Quando você descobre e valoriza seus recursos, sua vida deixa de ser paralisada pela comparação e passar a ser movida pela confiança em Deus. Então, muitas vezes nós estamos paralisados justamente porque eu fico comparando. Ah, a Edna, a Joyce, o Gessinaldo, a Sim. Solange,
conseguiram e eu não consegui. Eu fico lutando contra mim mesmo. Assim. Eu tenho que saber o seguinte: o que Deus me entregou é para mim e eu vou multiplicar isso. É isso que Ele está dizendo para mim. Assim. Eu vou valorizar aquilo que Deus me entregou. Eu vou valorizar a mim. Existe um louvor que diz assim: você tem valor. Então, assim, você tem que saber que você tem valor. Então, assim, qual é o seu valor? O valor é o que Cristo pagou por você lá na cruz. Então, assim, qual é esse valor que pagou? É muito alto. Então, assim, eu tenho que valorizar tudo isso. Então, eu preciso reconhecer o que Deus me entregou, que eu imagino que é pouco, eu tenho que multiplicar. Então, é a multiplicação dos talentos. Existe também uma chave ali que a gente vai saber que, assim, se eu não multiplicar, se eu não eu vou perder. Então, assim, eu vou ser tomado, esse recurso vai passar para outro. Então, eu tenho que saber como aplicar isso. A chave número 5 diz assim: olha, você precisa ter o ambiente correto. Eu sempre digo assim, que tudo que você for fazer, aonde você vai fazer uma reunião, você vai fazer um negócio, você vai para a igreja, aonde você for, você tem que preparar aquele ambiente. E o ambiente tem que estar correto, alinhado com a fonte. Então, eu tenho que aprender a fazer isso. Então, quando eu alinho a fonte, o ambiente se transforma, o ambiente muda. O ambiente certo é fundamental para que o potencial floresça. Então, quando eu faço isso, meu potencial vai florescer. Quando eu chego, as pessoas percebem que há Deus chegando, há o Espírito Santo chegando, e aquele ambiente tem que ser mudado. Se há um ambiente distorcido ali, quando a gente chega com a nossa presença, a luz do Espírito Santo tem que iluminar aquele local e quebrar todas essas barreiras. Então, uma semente, por exemplo, pode ser boa, mas se for plantada em solo árido, não terá como crescer. Então, se essa semente que estou sendo plantada, ela não estiver com a fonte correta, recebendo os ingredientes corretos, ela não vai frutificar, ela não vai crescer. Então, eu preciso ter esse entendimento. Assim também acontece conosco. O ambiente espiritual, emocional e até físico influencia diretamente no desenvolvimento do nosso propósito. Então, se eu estou desgastado, se eu estou desmotivado, como é que eu vou conseguir me conectar com Deus? Como é que eu vou conseguir mudar o ambiente espiritualmente? Então, eu preciso saber o mundo espiritual ele funciona dessa forma. E eu preciso preparar o ambiente espiritual e emocional. Então, assim, eu preciso preparar, preciso me preparar e preciso preparar o ambiente para onde eu vou me dirigir. Ah, mas eu vou estar sozinho. Prepara o ambiente, porque você pode receber interferências do mundo espiritual para te tirar do caminho correto. Por exemplo, se eu vou orar, e vou ler uma palavra, fatalmente me virá um sono. Então, assim, são interferências. Por que veio? Porque eu não preparei corretamente o ambiente. Eu não estou conectado corretamente. Então, eu tenho que repreender isso e voltar e me conectar com Deus. Então, muitas vezes acontece isso. Diz assim a palavra de Deus, a Salmos 1, versículo 1 e 3. Diz assim, olha, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite, pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria. Então, assim, como é que é ter um ambiente correto? Como é que eu posso entender isso? Como é que isso significa ter um ambiente correto? Então, assim, ó, escolher amizades e relacionamentos que ficam. Muitas vezes a gente está se relacionando com pessoas que não acrescentam nada. Se não acrescenta nada para a minha vida, esquece, deixa para lá. Não anda com essas pessoas. Então, essas pessoas são escarnecedoras. Elas não agregam a nossa vida. Se não agrega, deixa para lá. Ah, mas é um irmão meu de sangue. Não está agregando, ele está no caminho errado. Você não vai trazer ele para sua vida, porque você vai ser influenciado. Ah, é um fornecedor meu. Não se relaciona com essas pessoas, porque não vai te edificar. Então, eu tenho que saber, tenho que selecionar as minhas amizades, os meus relacionamentos. Então, tenho que buscar pessoas que vão me edificar, pessoas que vão me ajudar a caminhada. Então, eu preciso saber justamente isso, escolher as amizades. Frequentar lugares e contextos que fortaleçam a fé. Então, assim, quais são os lugares que eu estou frequentando? Aquele ambiente é propício para me edificar, é propício para o meu crescimento?
Ah, não é. Então, esquece. Então, Deus vai falar com você, que você não está se relacionando com pessoas que vai tá te edificando, que você está visitando lugares que não fortalecem sua fé. Então, eu preciso ter esse conhecimento. Eu devo criar uma atmosfera espiritual saudável em casa, na escola, no trabalho e na vida pessoal. Então, eu devo criar uma atmosfera espiritual sempre saudável. Onde você vai, você tem que criar esse ambiente espiritual que seja saudável. Então, você vai preparar esse ambiente. Ah, vou para minha casa, vou preparar um ambiente. Ah, vou para a escola, vou para o trabalho, vou fazer isso. E na minha vida pessoal, tenho que fazer isso. Então, assim, quando nós estamos no ambiente certo, nossa fé cresce, nossa mente se fortalece, nosso potencial encontra o solo fértil para dar frutos. Então, quando eu estou no ambiente certo, na fonte certa, a minha fé, a sua fé vai crescer. E a nossa mente, ela vai se fortalecer. Então, a minha mente vai estar focada. Então, eu vou estar sempre trazendo coisas boas para a minha vida. Então, o meu interior vai crescer, o meu interior vai ser agregado com coisas de crescimento, de fortalecimento. Então, esses são os cinco chaves que nós estamos vendo hoje. As outras cinco Vai na outra a semana. gente vai ver no dia 13, que aí a gente finaliza todo esse contexto aqui para a gente Ainda fala entender. que dia 13 é presencial, né? Não falem nisso. Hã? Dia 13 é presencial. É. E a gente vai estar passando o endereço para todo mundo. Dia 13 a gente vai ter a nossa célula presencial, é uma segunda, né, Ada? Segunda-feira, né? Vai ser a próxima segunda? Não, a outra. Sem ser. É. Essa daqui é dia 6, é dia 13, é a Dia próxima 13 nós vamos fazer a nossa célula presencial. presencial. Vai ser no espaço do buffet do Aliás, são Diego. duas presenciais. Dia 9 é presencial na igreja e dia Dia 13 9 é a próxima semana. é a próxima semana. É. Só para não confundir a nossa célula oficial passou para ser sexta-feira. Só que a próxima semana, a nossa célula presencial vai ser na igreja. É tipo macrocélula, né? De novo, que vai ter a cada 15 dias e vai ser numa quinta. Então, a nossa célula na próxima semana vai ser com comes e bebes, com louvor, com palavra e na igreja. Tomara que vá o maior número de pessoas, que é mó gostoso a gente estar recebendo de Deus. Próxima, dia 9, nossa célula na igreja. Vou passar isso no grupo. E dia 13 vai ser no espaço do Diego. Vai ser maravilhoso, vai ser só nós mesmo, não vai ser com todo mundo da igreja, vai ser a nossa célula. Aí depois do dia 13 a gente, né, é uma semana sexta, uma semana quinta, né, Ada? Porque é É. na igreja, né? Mas a gente vai adequando. E é isso. Eu não sei o que que vocês acharam da palavra. Tá tendo um movimento espiritual no mundo que tá, eu não sei se vocês perceberam, desanimando tudo. Tudo que a gente vai fazer tem um peso. Tudo que a gente vai fazer, as pessoas falam: "Ah, eu tô cansada. Ah, eu tô desanimada. Ah, eu não vou. Ah, eu prefiro ficar em casa." E o que que a gente está fazendo, né? Eu, em particular, estou buscando mais orientação e estou buscando mais a palavra de Deus. Estou buscando esse negócio que o Adá falou, melhorar o ambiente, melhorar a oração, fazer um jejum mais focado, né? E o jejum não é para mim pedir nada para Deus, é para que eu escute a voz dele, é para que eu me sinta melhor, é, e eu vou me movimentar. E automaticamente eu decidi que vou ser um pouco melhor cada dia e passar isso para vocês. Então eu vou mandar mais mensagem, eu vou abraçar mais, eu vou pedir mais orientação de vocês, eu vou tentar ajudar mais o nosso grupo em amor, em orientação, em oração. Eu preciso ser útil para as pessoas que Deus colocou na nossa vida. Essa é a palavra que Deus nos deu. Cidinha ia dar. Eu coloquei um grupo para que vocês tenham a minha autoridade na vida deles. Não que você é superior a ninguém. A autoridade máxima é Jesus nesse grupo. Mas ele confiou a vida de vocês para que a gente tivesse mais amor,
mais propósito e mais ajuda. E isso tem que partir da gente, né, Ada? Eu percebi que o mundo está desanimado, então eu não posso entrar nessa vibe de ficar, ai, tô cansada hoje, ai, não sei o quê. Vocês vão ter que nos suportar um pouco mais, porque eu vou insistir um pouco mais nessas pegadas. Agora a gente vai orar, eu vou orar hoje no geral por todo mundo, e lógico, para uma necessidade maior, quem estiver doente. Eu estou fazendo o meu devocional e sentido o Espírito Santo muito forte, já foi numa oração aqui, né, Joy? Para a gente orar sobre a armadura de Deus e sobre a palavra de Ezequiel do Vale dos Ossos Secos. O Vale dos Ossos Secos nada mais é do que uma reflexão de tudo que está morto, de tudo que está seco, de tudo que não tem esperança, que não tem a nossa visão que é limitada. Deus coloca vida, né? Fala assim, Deus, eu não consigo, mas tu pode tudo, tu consegues, tu sabes. Então a gente começou a orar sobre Ezequiel, Vale dos Ossos Secos, e sobre a armadura de Efésios. E hoje eu vou abrir a oração geral com essa armadura. Eu não consigo tirar essa armadura do nosso grupo. Deus, ele nunca falou tão forte para a gente se revestir desse uniforme antes de qualquer coisa. Então, assim, a dica que eu dou não é nem conselho, cada um tem o seu modo de orar, de fazer o seu devocional. Se revista, todos os dias acorde, coloque essa armadura. Parece que dá uma paz. A gente coloca a armadura porque a gente não sabe o que vai enfrentar. A gente vai enfrentar coisas maravilhosas, mas vai enfrentar dificuldades também. Só que todas elas são vencidas, porque Deus está colocando a proteção dele e está colocando fôlego de vida através de tudo que está seco em nós. Ele fala que vai ter vida sim, né? E é isso. Então, tem alguma oração específica para alguém? De saúde? Está todo mundo bem hoje? Glória a Deus. Hoje está todo mundo de alta, né? Graças a Deus, né? Os filhos do Gessinaldo tá bem, a Joy tá Então, bem. Solange, tá tudo bem com a sua família? Cidinho, eu quero oração pela a minha duas bênçãos que tá gripada e com febre. O Samuel e a Graças, Vitória? Isso. Vamos Você orar. também? Eu tô um pouquinho também, né? A gente Tô vai bem. orar na gripe no geral. A gente tá, a Edna tá com uma voz sexy, o Adá não sara dessa gripe. Solange, você tá bem? estou gripada também, com Oh, dor de meu Deus. cabeça. Você também Só tá com Jesus. esse vírus? Trabalhei hoje assim com o corpo pedindo cama. Ô, Sô, você tá em ordem com a sinusite, com a rinite, esses negócios todos? Não, tá tudo bem, é a gripe mesmo que me pegou. O Essa Leandro gripe, ficou eu vou te ruim também falar, essa semana. ela é horrível, Solange. Se você Sim, pode tomar todos os medicamentos, toma e se abastece de água, muita água, né? sim, tô Vamos tomando. orar para você poder dormir. O Leandro já fez a jantinha para vocês? Já tá terminando aqui esse dia. Oh, glória a Deus. É bom ter um Amém. parceiro nessa hora, né? Pelo menos você janta Como é? e você passa um pouco de gripe para ele, mas tudo bem, né? Porque Foi ele que passou para mim esse dia. isso é o amor. Eu que passei para o Adá, foi, Adá? É. Eu passei para ele, só que a dele ficou mais forte. A sua tá forte hoje, né, Sô? Ah, a minha tá bem forte. E o Samuelzinho e a Vitória tá. A Vitória agora tá bem, tá com ele. Samuel já tá puxando cadeira pra lá, pra cá, já tá andando, Ô, já tá. Glória. É, isso é bom demais. Vamos orar no geral, né, para que Deus cubra a nossa vida. Vamos colocar essa armadura, né, e agradecer essa palavra, né, essa noite, né, Ada? Hoje vai ter uma foto, hoje a Joy está aqui para fiscalizar, porque ela faz umas fotos boas, viu, Ada? Você tem Então que. ela tira. Não, você tem que tirar do computador, que é maior dificuldade tirar de celular, né, Joy? A gente tem que estar fazendo um esforço. E o seu Antônio tá bem, Edna?
Tá bem sim, tá caminhando Ele é um bem. querido, né? É. É, muito que. Ele é o nosso exemplo, a nossa força, né? A gente está muito agradecido. Vamos orar então, e aí a gente vai ter que tirar esse vírus da nossa igreja, né? E vamos partir para o melhor da vida. Pai, em nome de Jesus, eu coloco agora, Senhor, a tua armadura na vida da Joyce, da sua família, na vida da Edna e da sua família, na vida da Solange, da sua família, na vida do Gessinaldo e da sua família, na minha vida e na vida do Adá. Nós cingimos os nossos lombos agora, Pai, com a tua verdade que prevalece em todo e qualquer tempo. Nós vestimos, Pai, essa couraça da justiça, que possamos, Senhor, ter um momento de justiça em todas as áreas da nossa vida. Que a justiça faça parte, Senhor, da nossa caminhada. Calçamos no pé, Pai, o evangelho da tua paz, o evangelho que transcende, uma paz que excede todo entendimento. Colocamos o escudo da fé para apagar todos os dardos, Pai, inflamados do maligno, que nenhum mal venha sobre esse grupo. Colocamos, Pai, o capacete da salvação e a espada, Pai, do teu Espírito Santo, que é a palavra de Deus. Nós oramos agora em todo tempo com súplica, Pai, para que nos seja dada a palavra de confiança. Precisamos confiar em Ti, Pai. Que o Senhor venha com providência na vida da Edna, na vida da Solange, na vida do Samuel, na vida da Vitória. Eu declaro agora que esse vírus bate em retirada, que esse vírus cesse agora, que o teu poder, Senhor, lá da cruz, venha trazer cura, que eles sejam completamente restaurados, que eles não sejam, Senhor, tomados de mais dores, de febre, de tosse, que eles tenham, Senhor, a certeza da tua cura. Em nome de Jesus, eu te agradeço porque sei que o Senhor está derramando poder neste grupo hoje, que o Senhor está entregando chaves, que nós possamos, Senhor, escolher os ambientes certos, as pessoas certas, que essas chaves que o Senhor entrega, que possamos, Senhor, ser revestido, Senhor, da tua grandeza, que o Senhor mostre a cada um de nós qual é o talento, qual é, Senhor, a postura que devemos ter para adquirir, Pai, a possibilidade de executar, Pai, aquilo que o Senhor colocou dentro de nós, que venha florir, que venha para fora, que tenha vida, assim como o Senhor disse em Ezequiel, que o Senhor sopre vida, que o Senhor coloque, Senhor, um ânimo novo nas nossas vidas. Nos cobre, Pai, com teu Santo Espírito, que possamos te buscar com intimidade, que possamos te buscar com amor, que possamos te buscar, Senhor, com prazer, e não, Senhor, de uma forma mecânica, de uma forma empresarial, de uma forma de barganhar nada contigo, Pai, porque o Senhor tem que ser a alegria dos nossos corações, a confiança que nós tenhamos em Ti é uma confiança de alegria, de paz, que possamos usufruir da vida que o Senhor nos dá todos os dias, do poder de acordar e respirar e viver este presente, Pai, que é estar aqui e fazer a tua vontade. Cobre nosso grupo, Pai, cobre a nossa noite, que tenhamos, Senhor, uma noite extremamente de paz, de alegria e que possamos acordar para a tua novidade em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém. O que a gente precisa agora é Amém. de ânimo. Cada hora Deus vai dar um ânimo novo, né? Que você tome. Oi, Vitória! Coisa linda! Você tá boa? Eles falam, oi, Oi, fala também. Vic! Coisa Fala, fala. linda! Olha a tia Joyce aqui, ó. Tem um Kids aqui para você. Vi. Tia tá com É, saudade de você no Kids, hein? Cadê olha, Tô, você? tô lá ela falando. só quer saber de tia do Kids, viu, Fala, Joy? Não é, né? fala, É. fala, fala da Solange, você igreja. vai de manhã, leva o seu netinho, filhinho, que o Kids está muito fofo, viu? Tá E vamos bom. ver se até o dia 12 você melhora, que vai ser um dia muito especial para ele se divertir lá com as crianças, né? Tomara que você Sim, esteja bem para levar ele no sim. dia 12. Vai estar, em nome de Jesus. O Adá, faz Amém. uma foto aí para a gente se É o alegrar. capricho. É, o capricho do Adá. Foi. Foi?
Ficou uma foto boa. Não ficou, Pronto. ficou uma foto preciosa. O Gessinaldo foi enfeitado com a Vitória, ficou bom. Esse é o melhor acessório, né? O acessório de bênção na nossa vida, né? Espero que você tenha uma noite muito em paz, faça aí os seus medicamentos. Você é uma excelente enfermeira, né? Você tem os cuidados, né? Tomar os remedinhos. Uma coisa que eu sou antiga, não sei se vocês usam, a Edna deve ser das minhas. Quando eu estou gripada, na minha cama, Edna, não falta um potinho de Vic Vaporub. Como eu tenho fé nesse Vic Vaporub? É coisa de vó, né? É, É coisa de vó, mas você sabe que Ajuda. para respirar, o que ajuda, né? Na hora que você dorme, parece que o nariz entope bem na hora de deitar, né? Aí eu coloco essa partinha do Vic e ele fica, dá um alívio, né? Os antigos usavam muito para tudo, né? Mas ele é, tem um poder de acalmar a nossa vida, né? Que vocês tenham uma noite extremamente tranquila. Domingo, se Deus quiser, vai ser um domingo abençoado. A gente vai estar lá. Vai ser domingo de ceia, né? É um domingo de se alegrar na presença de Deus. E a gente se vê em nome de Jesus. Dorme com Amém. Deus, viu? E foi um é. prazer de ver todo mundo aqui. E Já me já eu escutou. mando para vocês É, o estudo da palavra. e é isso. E aí Tá a gente bom. vai viver esse extraordinário aí de Deus, em nome de Jesus.